E temos o Salim, que aqui está. O Salim Bela que pulou careca. do cavalo. Total. Tava animado. Depois saiu. Por que você saiu, Salim? Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde. É bom estar com vocês de volta aí, ok? Aliás, Salim, deixa eu agradecer o livro que você me mandou. Mandou pra todo mundo. Obrigado, viu, Salim? Anne Rand, a repórter do Atlas. Isso. Eu queria dizer a vocês que eu tenho um péssimo hábito, tá? Quando eu mando um livro, quando eu encontro com a pessoa, eu pergunto, o que você achou daquele capítulo 16 do livro tal? Nossa, chato. Professor. Então, cuidado. Tá mal. Ô, Salim, por que você saiu, bicho? Ok, ótima pergunta. Eu fui para o governo e saí do governo no último dia com o mesmo entusiasmo do dia que eu cheguei. Então não me faltou motivação nem entusiasmo. Eu saí depois de 19 meses pelo seguinte, eu verifiquei que a correlação do meu esforço despendido versus resultado obtido iria ficar negativo, já que eu tenho um pipeline de empresas para serem vendidas no ano de 2021 e no ano de 2022, vocês sabem, não vai ser possível privatizar nada, que é um ano de eleição. Então, nós já temos 14 empresas previstas para privatização no pipeline do BNDES para 2021. Então, não adiantava, porque eu não conseguiria fazer mais privatizações em 2022. E sobre a venda das subsidiárias, que nós já vendemos 150 bilhões e cerca de 84 empresas, continua o pipeline, a esteira continua e vai acontecer uma grande venda de subsidiárias ao longo deste ano de 2020 e 2021. Então, eu achei que a minha agregação de valor já não era tanto, tendo em vista que 2022 será um ano impossível de se privatizar. Então, mas teve algum revés? Banco imobiliário. puxadinha de Banco tapete. imobiliário. Você jogou banco imobiliário. Sim. Sorte ou revés. Sorte ou... Como é que é? Sorte ou Revés. revés. Volte duas casas. Volte ao início do jogo. Teve muito isso? Você se decepcionou com alguma coisa assim? Eu fui privilegiado com essa minha experiência no serviço público, porque é impagável essa experiência. Eu saí maior do que quando cheguei, aprendi muito e conheci as entranhas da máquina pública. Eu tive um grande apoio do ministro Guedes e do presidente Bolsonaro. Então, a minha saída não se deveu a nenhum problema. Foi absolutamente natural quando, eu repito, eu achei que o meu esforço despendido versus resultado obtido já não precisaria mais da minha pessoa. Está no meu lugar hoje Diogo Macor, muito bom. Ele vai dar sequência no trabalho que eu deixei e é um jovem brilhante, com muito potencial. Então, a minha ausência do governo não vai prejudicar em nada o processo de desestatizações. Mas a gente gostava de você, Salim. Você fala fácil, você parece um político, você fala a linguagem do povo. Turma do povo. Você não é um cara assim como o Sami, que é um técnico. Não, o Sami é bom. O Sami é técnico. O Sami é técnico. Mas ele é bom pra explicar. Você dá o exemplo. Não, é porque é importante. O Sami é professor. Mas ele é bom pra explicar. E o Salim explicava fácil. Por isso que eu gostava do Salim. Posso fazer uma pergunta Tem pro Salim uma aqui? também. Salim, Pois não. Mas eu fiquei triste agora. Por Fiquei quê? triste agora. Por quê? Você falou, eu gostava do Salim. Agora não Você gosta foi mais. embora. Você continua raspou a gostando de cabeça. mim? Você pulou do cavalo. Eu também gostava, Agora, viu, Salim? Salim? Saudade de você aí, viu? Um forte abraço aí. Posso fazer uma Sei. pergunta? Salim, Professor. Harvard Salim, primeiro. as privatizações, eu queria saber qual que é a expectativa, né? Porque tem Banco do Brasil que estava na mira, Correios está em greve, às vezes o serviço do Correios para algumas pessoas é tão ruim que nem perceberam a greve. Nossa. E as reformas pararam. Administrativa, a gente não avançou também como gostaríamos em outras reformas. Qual que é o problema? Onde impacta? É dentro do governo? É fora? Porque também não foi mandada com grande agilidade os projetos. Não manda porque não tem jeito de ser aprovado. Eu vejo de fora, não tenho experiência nenhuma em cargos públicos, então eu queria entender, porque a gente fica olhando, né, que o Brasil é a bola da vez, mas a nossa vez nunca chega, né? Então, fico um pouco triste nesse sentido. O Banco do Brasil, a Caixa e a Petrobras estavam fora do nosso mandato para vender. Então, essas três empresas, nós recebemos orientação
não serão vendidas. Então, elas nunca estiveram na nossa mira, e apesar do Rubem Novaes, o atual presidente do Banco do Brasil, sempre ter dito que o Banco do Brasil deveria ser privatizado, porque ele tem os ônus de ser estatal, mas não tem os bônus de ser privado. Então, o Banco do Brasil não estava dentro do nosso espectro de privatizações. Quanto aos Correios, é uma empresa simbólica, uma empresa tradicional, que no passado já foi uma empresa importante e que tinha uma certa eficiência no serviço. O Correio se perdeu com o passar dos anos. Lá começou o mensalão, hoje tem um rombo de 11 bilhões no fundo de pensão, que chama Postales. Esse fundo de pensão comprou títulos da Venezuela. Imagina, comprou títulos da dívida da Venezuela. E tem o plano de saúde com também 4 bilhões de prejuízo. Então, tem um rombo de 15 bilhões. Então, a empresa é quase insolvente. Quase insolvente. Então, não resta outra alternativa se não vender a empresa, porque ninguém mais escreve carta. Não há o porquê de uma empresa com o monopólio de entrega de cartas se ninguém mais escreve carta. Boa. O Correio, só para deixar claro, o Correio tem 105 mil funcionários. É um dos maiores empregadores, né? Cabidão, mas agora... esse que é o problema. Então, mas agora é eleição. Agora o Mandrião tá com o Centrão. Exatamente. Tá tocando a bola pro meio. Era isso que eu ia perguntar. Pois não, Gordão. Isso que eu ia perguntar pro Salim. Você acha que agora, essa aproximação do Bolsonaro aí com o Centrão, sai essa privatização dos Correios, que agora, depois da greve, ficou muito mais forte a turma pedindo essa privatização? Interrogação. Deixa eu dizer para vocês, até mesmo o pessoal dos partidos que apoiam o Bolsonaro são favoráveis à privatização do Correio. Eu não encontrei em Brasília uma sequer pessoa que não fosse os funcionários do Correios, e raríssima, uma meia dúzia de gato pingado, que defendessem a continuidade do Correio. Então, até mesmo os partidos que apoiam o presidente são favoráveis à privatização do Correio. Isso é uma coisa que eu queria deixar registrado aqui. O Correios é unanimidade hoje. Você acha que sai, então, Salim? Isso aí a gente consegue aí pro ano que vem, alguma coisa? Como que anda essa discussão lá? Até a privatização dos Correios está hoje com o estudo sendo contratado pelo BNDES e a previsão está lá na pontinha de 2021, último trimestre de 2021. Se tiver qualquer coisa que atrasar, 2022 não tem clima de privatização. Então, o fato é que uma empresa como essa, na iniciativa privada, seria vendida em 60, 90 dias. No governo, se gasta um tanto de tempo assim. Agora, uma outra notícia boa que eu quero dar é porque agora o Correios passou para o Ministério das Telecomunicações, do ministro Fábio Faria. O ministro Fábio Faria é um jovem político em ascensão em Brasília. E ele deseja fazer a privatização da Telebrás e dos Correios, porque isso conta para o currículo dele. Então, o Fábio Faria, ele deseja privatizar os Correios. E ele vai, então, de alguma forma, interferir nesse processo, o que nos traz muita alegria e talvez a gente pode confirmar que, tendo em vista agora estar no Ministério do Fábio Faria, os Correios serão privatizados. Tomara. Ô, Salim, e a Argentina, hein? Puta, o cara lá, você viu que o cara entrou lá na internet, o Bigode. Sim. O Bigode tá sem dinheiro, hein? O que vai ser da Argentina, hein, Salim? Na Argentina, nós tivemos um caso muito interessante, porque o presidente, então, naquela época, Macri, deveria ter feito todas as reformas de uma só vez. E ele ficou muito lento na implementação das reformas e não conseguiu fazer as reformas. Fez muito poucas reformas. Então, aconteceu que o país continuou numa situação muito ruim, uma situação crítica econômica, e a esquerda retomou o poder. Sim. Então, ao retomar o poder novamente, eu acredito que a Argentina agora vai passar por um período muito difícil. Já começa a reestatizar a maior empresa de agribusiness da Vicentim, da né? Argentina. E agora, vocês estão vendo aí, recentemente, a internet, TV a cabo. É uma pena. É um país maravilhoso, um país com pessoal fantástico, um vizinho que é um grande parceiro comercial, mas, no entanto, a política demonstrou quão difícil pode ser a vida de um país desse,
mal administrado por populistas de esquerda. Ô Salim, deu E você estava explicando bem, porque o que a gente estava falando aqui o Brasil tem 400 e quantas estatais? 400 e tralalá. Tem fábrica de camisinha. Tem muita. Tem fábrica de camisinha estatal do Brasil. E você explicava bem isso, estava explicando, mas me parece que a carruagem é um maré. Para estatizar, é um tipo maré. Não sobe. Não vai. Nem na primeira. Hein, Salim? Ó, você fez cara triste agora. É um puta maré. Ou você acha que a gente está muito ansioso e o processo é esse mesmo? Na realidade, é o seguinte, eu sou um animal da iniciativa privada. Você está acostumado no mundo nosso de empresas, as coisas acontecem muito rapidamente e nós temos que agir muito rápido, as coisas acontecem e ordens são cumpridas, tudo acontece muito rápido. No governo, esse foi o meu aprendizado. O governo não é nem melhor nem pior do que a iniciativa privada. O governo é absolutamente diferente. E talvez até tenha que ser diferente, porque é uma burocracia infame em Brasília. Foi feito um arcabouço legal para proteger o bem, as propriedades que pertencem ao cidadão pagador de impostos. E esse arcabouço legal, jurídico, ele é tão intenso que para você vender um alfinete do governo, você vai gastar uns bons 6 meses para poder vender um alfinete sequer. Então, essa morosidade da privatização, eu até imaginei quando eu cheguei ao governo, eu confesso para vocês, que poderia ser uma coisa mais rápida, mas depois eu verifiquei. Você tem que, primeiro, convencer o ministro da área em que está aquela estatal a colocar a estatal no PPI. Do PPI, o Programa de Parceria e Investimento, tem uma reunião de ministros e coloca a apreciação para colocar no PND, Programa Nacional de Desestatização. Na hora que entra no PND, aí vai para o BNDES. O BNDES é que somente ele pode vender empresas. Então, ele tem que contratar escritório de advocacia, escritório de consultoria, escritório de auditoria, banco de investimento para vender essa empresa. E ele usa a Lei 8666. Então, cada contratação dessa é 90 a 120 dias. Então, por isso que o processo é tão lento. Então, a burocracia pública é, sim, onerosa demais. Olha, nós temos cerca de mais de 12 milhões de servidores públicos. Significa que mais ou menos entre 25% e 30% das pessoas que trabalham no país com carteira assinada, os servidores públicos são 25% a 30% disso. E mais, os servidores públicos do Brasil consomem 13,5% do PIB. No Reino Unido, 9% do PIB. Nos Estados Unidos, 10% do PIB. Ou seja, isso significa que no Brasil nós gastamos com salários de servidores 328 bilhões por ano em salários, a mais do que na proporção de percentual gastaria o Reino Unido. Então, ou seja, nós temos uma máquina grande demais da conta. Sim, o Estado brasileiro é gigantesco, obeso, burocrático, lento e oneroso para o cidadão pagador de impostos. E é isso que você estava explicando bem, e aí teve o... Salim, eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Salim, eu estou vendo que ele é um realizador, e aí a parte burocrática é o que incomoda ele. Salim pulou do cavalo. Mas então... Quando a empresa... A gente quer saber disso. Pulou do cavalo. Deu uma puladinha, Salim. Você deu uma puladinha. Vai lá. Eu queria saber do Paulo Guedes, beleza, você tem uma boa relação com ele. E ele falou assim pra você, se você quiser sair, você sai. Eu respondo ao presidente. Qual que é essa parte burocrática que o Paulo Guedes tem que responder pro presidente que vocês não estavam e não ficaram alinhados? De fato, o seguinte, eu fui para o governo depois de uma boa insistência do Paulo ao longo do ano de 2018, dizendo, olha, nós vamos fazer um governo liberal, nós temos muitas estatais para vender, são 134. Então, durante cerca de uns 9 meses, ele ficava me ligando para que eu fosse para o governo. Até que um dia o Paulo Ebel me ligou 00:30, conversou comigo e falou, olha, Salim, vamos para o governo, nós não podemos deixar o Paulo sozinho e é uma oportunidade única, já que o presidente deseja privatizar, deseja reduzir o tamanho do Estado. Então, nós temos uma oportunidade única, nós liberais, para poder abrir um pouco a economia brasileira. Eu achei aquilo interessante e aceitei o convite, quando no dia 13 de dezembro de 2018, eu deixei todos os meus negócios
e fui então para o governo de transição em Brasília para poder iniciar o conhecimento para assumir minhas funções. Meu objetivo, de fato, era ficar 4 anos, era ficar até o período desse mandato. O que aconteceu que fez com que 19 anos eu deixasse o governo? Porque com esses 19 meses, eu vi o seguinte, que o que eu já tinha feito, eu deixei um legado. Eu deixei um decreto lá que a cada 2 anos, todo ministro é obrigado a levar a estatal que ele tem, que é dependente do Tesouro, ele tem que levar essa estatal ao Conselho de Ministros e justificar a existência dela. E as estatais superavitárias, como Banco do Brasil e Petrobras, a cada 4 anos. Porque, de uma certa forma, todas essas empresas estão violando a Constituição. O artigo 173 diz que o Estado não pode ter empresas que não seja de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, esse decreto vai obrigar que a cada 2 e 4 anos sejam refeitas todas as justificativas e analisadas as nossas estatais. Esse decreto ele teve que ser postergado agora por causa da pandemia, então a primeira apresentação seria em 6 meses das não dependentes. Prorrogou-se por mais um período por causa da pandemia. Gente, isso é um legado, Então, independente de eu estar no governo, vai acontecer o seguinte, inúmeras estatais não vão conseguir justificar a presença dessa empresa como estatal. Então, vai acontecer a desestatização. O segundo legado foi que, em vez de 134 empresas, encontramos 698. E hoje, nós tomamos conhecimento, que foi feito um estudo do Tesouro, que existem cerca de 263 estatais estaduais dos estados. Esses 263 são estatais operantes. Acredita que esse número seja superior a 500, contando todas as estatais dos estados. Então, ou seja, um país que tem 1.400 estatais. Ainda nesse período, nós implementamos o Estatuto da OCDE. A OCDE tem um estatuto padrão para as empresas estatais da Europa. E esse estatuto faz com que seja elevado o padrão de governança e compliance dessas empresas. Vocês verificam que estávamos no governo nesse período todo, e não houve sequer um ato de fraude, corrupção ou desvio nas empresas estatais do governo. Ou seja, já houve uma mudança de atitude. E com esse estatuto agora, vai dificultar sobremaneira qualquer mal feito nessas empresas. Então, isso é legado. Então, independentemente de eu continuar, essas coisas já foram reorganizadas. Calma, que isso não acabou, não é assim. Calma. Você tem pergunta, Sérgio? Pois não. Então, Salinho, você falou, é diferente, mas o Estado é obeso e ineficiente. Eu concordo com essa parte. Ele não é nem pior, nem melhor que a iniciativa privada. Ele é pior, no meu entendimento. Mas, vamos lá. Dentro do governo foi feito, você estava lá, aquele plano pró-Brasil, né? Então tem uma ala do governo, a ala militar, do Braga Neto e também do Rogério Marinho, que não quer diminuir o Estado, e sim aumentar o Estado empregando mais, ou seja, expandindo. O que acontece na prática que, por mais que a gente ouça falar em reforma administrativa, não está andando? Onde que emperra, assim? Porque como mídia e como população, quem que a gente tem que cobrar para as coisas andarem? Assim, eu não queria ver um Estado maior como eu tenho visto. Você fala da sua parte, mas você sabe que foi feito também outras coisas, né? O governo tem muitos ministérios. Então, eu não sei se o saldo foi um Estado menor, eu tenho dúvidas. Só complementando o Sami, Salim, você deu uma declaração falando que os militares atrasam as privatizações. Só para complementar o Sami também, para você explicar isso. Tá ok. Isso que saiu na Folha, isso não foi verdade. Eu não dei essa declaração, que os militares atrasam. Não houve essa declaração. Aquilo foi a Folha que escreveu, mas não saiu não foram minhas essas palavras. O que eu queria explicar para vocês é muito simples de entender. Na realidade, nós temos um presidente que gostaria de privatizar. Nós temos um ministro da Economia que gostaria de privatizar.
Aconteceu, sim, um fato da Casa da Moeda. A Casa da Moeda possui o monopólio de imprimir dinheiro. Então, para se vender a Casa da Moeda, nós necessitávamos de um projeto de lei que quebrasse o monopólio para que a gente pudesse vender a Casa da Moeda sem o monopólio de imprimir dinheiro, para não ter um monopólio privado, em vez de um monopólio público. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma medida provisória de número 902 e ela caiu. Caiu significa o seguinte: prescreveu o prazo e ela não foi votada. Em outras palavras, o Congresso diz o seguinte: olha, Bolsonaro, ministro Guedes, Salim, nós não queremos que venda a Casa da Moeda. Como os nossos congressistas foram eleitos pelo voto direto, são eles os nossos legisladores, são eles os verdadeiros mandatários do povo. Então, ali, naquele momento, eu verifiquei que nós poderíamos ter algumas dificuldades para poder, naquilo que precisasse de lei para passar no Congresso, poderia ter dificuldade. Ora, moeda vai acabar, gente. A China, desde o mês de maio, já paga os funcionários públicos através de moeda digital. Daqui a alguns anos não vai ter mais moeda. Então, aquelas máquinas da Casa da Moeda vão ser vendidas a ferro velho. Tem que vender rapidamente a Casa da Moeda enquanto ela tem algum valor. Nós estamos tentando vender a Eletrobras já há algum tempo. Então, tem projetos de lei no Senado para poder fazer, porque o Congresso tem que autorizar a quebra, a venda do controle da Eletrobras. Então, isso já está se arrastando por alguns meses. Perfeito? Significa que, de alguma forma, isso é democracia, eu entendo. É democracia, o Congresso tem o seu direito de tomar as suas providências, de atrasar ou de não votar favoravelmente. É democracia. Mas o fato é que privatizar não é uma coisa tão fácil no governo assim. É isso aí. Senhora. Sem vontade política, a gente não levanta da cama, né, Salim? Ô, Salim, é isso aí. Sem vontade política, você não atravessa a rua. Esse é que é o problema. Isso é verdade. Ô, Salim, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, botando na sua. Você tem que escolher 4 agora. 4 empresas ruins. Mas eu tô falando 4 caçamba. Que você vai falar, vamos privatizar essas 4, nós vamos ligar lá. Canetinha. Nós vamos ligar lá e nós vamos... 4 ruim. Que você fala, isso é caçamba, tem que privatizar. Elefante branco. Tem uma empresa que chama EPL. EPL. Essa é a EPL da Dilma para poder fazer o trem-bala. Essa é ruim. Que seria inaugurado dia 20 de junho, 2 meses atrás. A EPL existe até hoje, não tem mais trem-bala. Que mais? EPL? É só um exemplo. Não, EPL, 4. Você tem coisa, cada ministro é que é responsável por privatizar sua empresa. Não, você manda, pô. Então, você manda, você é o nosso Guedes. Tem que tomar essa providência, entendeu? Não, você escolhe 4. A EPL é um exemplo. Tá, EPL... A segunda tem uma empresa que chama Valec. Ruim. A Valec construiu uma ferrovia que chama Norte-Sul e gastou 10 bilhões e meio de reais na ferrovia. Quando a ferrovia ficou pronta, ela vendeu o ano passado por 900 milhões. Puta vida. Como que você gasta 10 bilhões e meio e vende por 900 milhões? Os caras é burro. A empresa está lá, ambas essas empresas não, parece que não vão ser fechadas, estão no Ministério da Infraestrutura. Então, são 2 exemplos de empresas que estavam pedindo. É isso aí. A terceira empresa chama-se Hemobras. Pela Constituição brasileira, essa tal Constituição Cidadã, que chamaram em 1988, uma Constituição que fizeram com um certo revanchismo dos militares e um romantismo, achando que, colocando no papel, resolvemos todos os problemas do Brasil. Então, ali se deu mais de 70 direitos para o cidadão, mas pouquíssimos deveres. Então, essa Constituição colocou que a comercialização do plasma sanguíneo é do Estado. Essa Hemobras é aquela empresa que ficou famosa porque, quando a Polícia Federal foi fazer uma batida na casa de um diretor, ele jogou uma mala cheia de dinheiro pro lote do vizinho ao lado. Quer dizer, o vizinho ganhou uma mala de dinheiro gratuitamente. Então, a Hemobras, por que existe uma Hemobras? Não há uma razão de existir Hemobras, EPL
e Valec. Valec. E a quarta que eu falo é o seguinte: o Brasil, um país deste tamanho, nós estamos no ano de 2020. O país é controlador, é dono 100% de uma fábrica de pólvora. Pólvora, munição, fabrica alguns rifles e algumas pistolas, que é a Imbel. Ora, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, França, nenhum país grande tem fábrica de pólvora nem de munição. Nós temos uma fábrica de pólvora e munição. Isso mostra o atraso, a mentalidade do establishment brasileiro. Mas a culpa não é agora do presidente Bolsonaro. Essa Imbel existe há muitos anos, desde a época do período militar. Então, todos os presidentes que por ali passaram depois dos militares, então veio Collor, veio FHC, veio Sarney, Lula, Dilma, tudo manteve o status quo. Manteve então, a caçamba. Tem 4 exemplos de empresas que você queria que são icônicas, que jamais deveriam existir, mas existem. Salim, obrigado pelo papo, cara. Eu sou seu fã. Você sabe que a gente é fã de você, principalmente pelo jeito que você tem de se comunicar, de falar com a galera. Isso que é importante. Acho que a gente teve assim uma pequena ideia do que é o Brasil, do tamanho da máquina que tanto se fala, e é o nosso dinheiro que está lá, né? É o nosso dinheirinho. No fim a gente está mantendo. Paga conta. E obrigado, viu, Salim? Pequena, pode? Oi, meio minuto. Claro. Você brincou comigo assim, você pulou do cavalo. Deixa eu te contar. Eu fiz uma diabrura. Eu estava galopando num cavalo e pulei do cavalo. Em cima de outro cavalo. Agora eu vou dedicar meu tempo à difusão, disseminação e propagação do ideário liberal. Depois da pandemia, nós vimos que através do meio digital nós podemos penetrar o interior e a casa das pessoas. Então eu vou dedicar minha vida noutro cavalo. É um cavalo até mais bravio e mais veloz. Então, esse cavalo é a disseminação do ideário liberal que reduz o tamanho do Estado para custar menos para o cidadão. Então, eu estou montando outro cavalo agora. Boa. Obrigado, viu, Salim? Obrigado pelo papo. Obrigado você sabe vocês, que gente. É nóis. Que a gente gosta muito de conversar com você. Obrigado. O livro tá... Claro. Página 16. Ó, o Twitter é @SalimMatar. Você entra lá e segue o Salim. Eu tenho que fazer um break rapidinho, né? Manda pra mim, Salim. Vamos pro break rapidinho. Quero ver o livro do Salim.